Mas eu começo te perguntando o seguinte: o presidente dos Estados Unidos usar imagens falsas em um encontro oficial com um chefe de Estado já é terrível por si só. E nesse caso, ainda reforça estereótipos sobre a África como um todo. Você concorda? Um episódio típico do discurso da extrema-direita global, não é? Exatamente, Tardan. Boa noite primeiro para você, para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Muito típico da extrema-direita mesmo, porque vamos combinar, né? Cá entre nós, qual é a chance do Donald Trump não saber, não ter ninguém para informar ele ali que essas imagens são falsas, né? Não qual é o contexto que ele usou para apresentar ali, é zero, né? Então é método, é uma desinformação ali com um alvo muito claro e com um objetivo muito claro, né? Vamos lá, essa questão. Primeiro vamos lembrar, recentemente, em março agora, os Estados Unidos expulsou o embaixador da África do Sul de lá porque ele deu uma declaração afirmando que a política institucional americana é racista, né? Os Estados Unidos mantém políticas racistas, inclusive com a forma da polícia lidar com a população negra de lá. Expulsaram e agora vem essa, né? Quase com acusação reversa. Quem está fazendo racismo reverso contra brancos são vocês. Vamos lá, a gente está falando de um país, a África do Sul teve 160 e poucos anos aí de colonização branca, né? Os brancos se colonizaram ali, enfim, aquele país, subjugaram aquela população pela força, pela arma e pelo poder, né? Depois a gente teve aí, quantos anos? 46 anos de apartheid, né? Uma política institucionalizada, né? Oficial, de concentração de poder, porque quem tem dinheiro, né? Tem poder, quem tem os meios, quem tem as terras, tem poder, né? Com relação a isso, e que aí se perpetuou uma divisão, né? Econômica e social e de propriedade de terra e de meio de produção na África do Sul, que fazem hoje a África do Sul ser disparado, mesmo sendo um país provavelmente ali da África subsaariana com os melhores indicadores econômicos e sociais em muitos aspectos, né? Até em próprio PIB mesmo e na evolução da renda per capita nos últimos anos, mas ainda assim faz que a África do Sul tenha, né, paralelamente até estranho, o pior índice Gini do mundo, que é o índice da ONU para medir desigualdade entre as populações mais ricas e as mais pobres. A África do Sul é disparado o maior do mundo. O segundo lugar, que é a Namíbia, é quase 5 pontos abaixo da África do Sul. A África do Sul tem um índice Gini de 0,63, enquanto a Namíbia tem 0,59 ali. Então você tem aí uma África do Sul que é disparadamente o país mais desigual, que tem a maior ponte entre os mais ricos e os mais baixos. Por que isso existe? Porque os africanos, né, esses grandes exploradores, esses grandes fazendeiros, concentram sozinhos a maior parte do poder e da riqueza, né, do país. Então qual é a chance, né, Tadã? Vamos ser pragmático, né? Vamos ser realista. Qual é a chance desses fazendeiros brancos estarem sendo hoje alvo de um genocídio sem ter capacidade de reação, né? Não faz nem sentido. Como você falou, especialistas negam, apontam que isso não tem pé nem cabeça, é utilizar teoria da conspiração, informação falsa, vídeo do Congo, imagem do Congo, de outros países, atribuindo a não sul-africanos coisas que não, né, não acontecem lá, como se fosse lá, quando na prática o que a gente tem é uma população que concentra poder e renda e que agora está agindo contra contra qualquer tipo de iniciativa que tente diminuir essa ponte de desigualdade. Lembrando, a África do Sul é o país da África que mais avança em quase todos os índices econômicos e sociais, mas especificamente no Gini não consegue diminuir essa ponte entre essa população branca rica que concentra os meios ali e o terreno mesmo para exploração ali da agricultura. Então, é uma tese ali e aí essa história, né? O que parece é que o Trump hoje está muito focado nos últimos anos, nos últimos meses, aliás, né, nessa questão de combater qualquer iniciativa que tente exercer ali um mundo multipolar, né? Há uma defesa natural do jogo do Trump ali por consolidar, voltar àqueles tempos de uma hegemonia maior dos Estados Unidos sobre os países do mundo, né? E aí tome pressão principalmente ali nos grupos que se surgem tentando criar alternativas a isso, como é o caso dos BRICS, por exemplo. Você tem ali, quais são os países que mais estão na boca do Trump ultimamente, né? Tem sido a China, né? Que não preciso nem citar casos, são inúmeros as tentativas do Trump ali, até a própria questão das tarifas, parte dessa tentativa de criar ali uma barreira contra a China econômica, fazer os países negociar diretamente com os Estados Unidos. O Brasil mesmo está sendo alvo de pressões agora, a gente vai falar mais um pouco disso daqui a pouco. E aí também a África do Sul não é a primeira vez, né? Como eu falei, em março expulsaram o embaixador. A gente teve no início do governo Trump a extinção do USAID, que enviava dinheiro
dinheiro de assistência para a África do Sul. A gente teve a taxação, né? O Brasil teve 10% de taxação. A África do Sul foi um dos países mais taxados pelo Trump no mundo. Pegou 30% de taxação. Então, há uma vontade do Trump, né? Tem aquela estratégia que às vezes parece você se colocar como um doido na negociação, como um cara disposto a qualquer coisa. Às vezes ajuda até você se dar bem, porque o país vai conversar com você depois de outra forma, né? Então, é isso, né? O Trump está tentando exercer a hegemonia americana para evitar que a África do Sul se componha com outros países, seja com a Europa, que é também outro grande adversário. Vamos lembrar que o Trump também fala ali em anexar a Groenlândia, tem dado declarações tão duras contra os países europeus quanto faz para esses outros. E aí você tem essa pressão que funciona, tanto que hoje, né, já teve outras conversas com o governo da África do Sul e que já saiu resultados positivos ali para os Estados Unidos. É do jogo, né? É natural que o Trump exerça essa pressão ali. Sempre foi a forma de fazer política dos Estados Unidos. É que os últimos anos a gente esquece um pouco, parece que não foi, mas na verdade já faz bastante tempo que é assim que funciona, né? A diplomacia americana vem muito na pressão, é só que o Trump é mais midiático, faz isso, né, sob a luz do dia, reunindo literalmente uma coletiva de imprensa ali na Casa Branca para mostrar isso. O bizarro é ter brasileiro que acha que a gente se beneficia com isso de alguma forma. Tem gente que está torcendo para o Trump lutar pelos interesses americanos como se a gente, brasileiro, ganhasse alguma coisa por tabela, o que não poderia ser mais distante da realidade. O Donald Trump representa os interesses dos Estados Unidos e apenas os interesses dos Estados Unidos, né? Então, o que a gente vê, né, não deixa de ser bizarro, né, que um episódio seja usado dessa forma, imagens falsas aí, e que pelo visto não vai ser a última vez, viu, Tadã? Gente de longe que a gente vai ver esse expediente.